O nosso tema agora é conversão, um ato de amor diário. Eu falo que quando você fala a palavra conversão, muita gente, e infelizmente isso acontece com algumas pessoas que falam assim, bom, eu me converti, né? Mudei de religião, eu me converti e encontrei Jesus Cristo. Como isso dói no nosso coração, né? O cristão, quando ouve isso, fica triste, porque conversão não é mudar de religião, nunca foi, né? Conversão não significa que você procurou Jesus a vida inteira e depois você trocou de denominação religiosa e ali você encontrou Jesus Cristo. Isso é mentira, porque Jesus não brinca de esconde-esconde com a gente, né? Ele não fica escondido. Tem um lugarzinho que nós sabemos que Jesus está o tempo todo. Aqui, ó, no nosso coração. Quando você achar que você não encontrou Jesus, dá uma olhadinha no seu coração. Ele não vai estar escondido não, muito pelo contrário, ele vai estar exposto, mais exposto do que você imagina. Então, quando falamos em conversão, um ato de amor diário, vamos tentar entender o que é a palavra conversão. Nós católicos precisamos nos converter. Nossos irmãos evangélicos também. Eu tenho um amigo pastor, onde eu moro, lá em Santa Gertrudes, e uma vez viram nós dois se cumprimentando, né? E eu, por ser descendente de italiano, acho que se você aí conhece alguém, você sabe que se tirar nossas mãos a gente não fala, e a gente agora adora abraçar, beijar, né? E eu e o pastor Rogério, a gente se abraçou, se beijou e viram a gente fazendo isso. E uma paroquiana perguntou para mim, padre, como é que pode um padre cumprimentar um pastor do jeito ainda mais que o senhor cumprimentou? Eu falei, então, é por isso que nossa igreja muitas vezes não vai para frente. Não está escrito lá que o católico vai ser salvo ou que o evangélico vai ser salvo. Quem vai ser salvo é aquele que amar Jesus de verdade e fizer o que ele pede. Eu escolhi ser católico, tenho muito orgulho disso, então eu vou fazer o meu papel de um católico cristão. Eu escolhi ser evangélico, vou fazer o que Jesus pede, seguindo a minha religião. Eu não posso falar que amo a Deus condenando o meu outro irmão. Isso não é um ato de amor nunca. Então vamos entender o que é essa conversão? A conversão é aceitar Jesus na minha vida cada vez mais. Por isso que é um ato de amor diário, porque não é fácil não. Quando você acorda de manhã, né, você lembra de falar assim para Jesus, Pai, obrigado por mais esse dia que está me dando. E me usa. Faz de mim teu instrumento. Faz com que eu converta alguns corações. Que eu mostre como é servi-lo. Na humildade, na simplicidade. Servir a Deus, né, nessa conversão diária, é você fazer com que o irmão se sinta acolhido, que o irmão se sinta abraçado, querido, desejado por Deus. Eu tenho um amigo que a gente se aproximou há pouco tempo, eu o conheço há mais de 10 anos, o Márcio Henrique. Ele, quando a gente se encontra, ele tem uma espiritualidade fora do sério, né? E eu falava assim para ele, você traz muita paz quando a gente conversa, não só comigo, mas quando eu vejo você conversando com as pessoas. Às vezes até sem ele perceber, ele está fazendo a conversão acontecer no coração de um irmão que está do lado. E você também é capaz. Você também é capaz de fazer essa conversão acontecer em você, no seu coração e no teu próximo. Nós, católicos, temos um momento muito lindo na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que essa conversão vem acompanhada do arrependimento dos nossos erros. Uma vez um paroquiano falou assim para mim, padre, eu não preciso confessar, sendo que eu já participo da missa, e lá na missa tem, né, o momento do ato penitencial, onde Deus nos dá o perdão. O momento da missa não é a absolvição. O momento da missa, na verdade, é que nós abramos um pouquinho mais o nosso coração, reflitamos um pouquinho sobre os nossos erros da semana, para poder ir ao Pai. Mas feliz aquele que tem o amor no coração da confissão. Acha, padre, que eu vou confessar com o padre?
O padre é tão pecador quanto eu. Pasmem, às vezes nós somos até mais. Não porque pecamos mais, mas porque conhecemos muito mais o pecado. Faz essa pergunta para você. Eu viro e mexe, eu pergunto isso para os meus paroquianos. Quem é que peca mais? Quem está dentro da igreja ou quem está fora dela? Pela lógica, você vai falar quem está fora. Mas não é, quem está dentro. Mas não porque peca mais. É que nós temos mais consciência do que é o pecado. Então, muitas vezes, uma atitude que eu tenho, que eu sei que é pecado, que eu conheço, eu sei que é um erro, o meu irmão que não participa de missa, que não tem uma vida voltada para a Santa Igreja, para ele não é, para ele é normal aquilo. Não é pecado. E é pecado. A Santa Igreja pede que a gente confesse pelo menos uma vez ao ano. Uma vez. E eu me recordo do nosso saudoso Dom Bruno Gamberini, arcebispo de Campinas. Ele era o meu confessor. Hoje está do lado do Pai. E eu confessava com ele, em média, de 3 em 3 meses, eu ia na casa dele em Campinas, ou encontrava ele na igreja para confessar. E uma vez ele falou assim para mim: Inácio, são os mesmos pecados? Eu virei para ele e disse assim: Dom Bruno, eu acho que aumentou. Ele falava assim: então vamos rezar? E ele tinha um jeito gostoso de atender a confissão, né? A gente saía para dar uma volta no quarteirão, ou andar no pátio da igreja, fazíamos um bate-papo, porque ele foi meu reitor no seminário, e ele falava assim para a gente: quanto mais simples você estiver, mais você vai reconhecer os seus erros. Então eu, como um bom cristão, se possível, não vou confessar só uma vez por ano, porque a igreja pede uma vez por ano para que nós não fiquemos sem a confissão, mas o bom cristão mesmo confessa pelo menos de 3 a 4 meses. Porque essa conversão ela precisa acontecer diariamente. O arrependimento, o reconhecer o erro. Ainda mais quando esse erro, eu levo meu irmão a pecar. Quando eu levo meu irmão a ficar mais longe de Deus. Quando eu sou responsável pelo pecado. Então eu vou ter que aprender a me converter. Vou ter que aprender a aceitar cada vez mais Jesus no meu coração. Nós não precisamos, nós não podemos viver de aparência. Todo mundo que vive de aparência um dia cai. Aí pode ser que fique mais difícil ainda. Mas se você é uma pessoa que reconhece os seus erros, que sabe também pedir perdão, olha o ato de amor. Quando você pede perdão, isso não é humilhação, não. Muito pelo contrário. A pessoa que sabe pedir perdão, com certeza Deus vai dar o perdão para ela assim, ó, sem pensar. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós não perdoamos o nosso irmão. Não, padre, aquela pessoa eu não vou perdoar, não, de jeito nenhum. Mas nós falamos isso na oração do Pai Nosso. Nós pedimos o perdão para Deus porque nós perdoamos os nossos irmãos. Não é assim que falamos? Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus não vai negar o perdão para a gente. Mas Ele vai falar assim para mim: escuta, como você quer que eu te perdoo, se você não perdoa o teu irmão? Por que você acha que você merece o perdão e o seu irmão não? Porque quando temos essas discussões, infelizmente, essa não conversão, nós sempre achamos assim, que o errado é o outro, nunca eu. E não é verdade. Uma vez, numa palestra para casais, o padre falou assim: no casamento, quando houver essas divergências, peça perdão, mesmo se você for o certo. Porque você fazendo isso, você vai evitar uma perda enorme de tempo. Porque normalmente quando você briga com o seu marido, com a tua esposa, né, o irmão briga com o irmão, fica um tempo sem se falar, perde-se tempos de alegria, perde-se vivência do amor do Pai. Então a minha conversão ela tem que ser diária. A minha conversão tem que ser constante. Esse ato, que é um ato de amor, que Cristo Jesus nos dá, né, eu tenho que me sentir privilegiado.
É como se nós pegássemos as parábolas da misericórdia divina, né, que é a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, da dracma, e a do filho pródigo. Esse ano aqui nós estamos no ano da misericórdia. Vamos encerrar agora, né, em novembro. E o Papa Francisco, o que ele mais fez foi mostrar essa misericórdia. Esse homem na simplicidade dele, esse homem na caminhada de fé dele, está nos dando tanto exemplo de vida, de amor, de caridade, de solidariedade. E eu muitas vezes estou lá em casa, assim, meu vizinho está doente, eu não vou visitar. Ah, padre, mas eu não sou muito chegado nele. Não tem problema. Vai lá ver se ele precisa de alguma coisa. Você que é ministro, você que é o responsável, né, por ministrar a Sagrada Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Eu tenho certeza absoluta que quando você vai fazer uma visita a um enfermo, o seu coração fica ao lado dele. E para o enfermo, muitas vezes, não é nem tanto o que você vai ler para ele, o que você vai falar para ele da Sagrada Escritura, do texto que você leu, mas só de você estar ao lado dele, você não tem noção do bem que você faz. Isso é conversão. Então, converter-se hoje para nós, não é mais esse bicho de 7 cabeças. Mentira. A partir do momento que eu quero me converter, eu vou olhar para Jesus Cristo e vou falar para Ele: Senhor, eu te amo, toca o meu coração, faça com que eu erre o menos possível, e se eu errar, que eu reconheça esse erro. Aí quando você procura o padre para confessar, primeiramente, tem muita gente que tem medo de confessar com o pároco da sua própria paróquia. Não sei se é medo, o que é, mas é uma coisa que isso é comum. Posso estar enganado, mas acho que meus irmãos de presbitério vão concordar comigo nisso. Os que trabalham com a gente, são poucos os que confessam conosco. Eles procuram outros sacerdotes, ótimo, né? O importante é confessar, não importa o sacerdote, mas o importante é confessar. Mas muitas vezes o medo deles não é simplesmente porque reconheceu o erro. Eu falei, meu Deus, eu vou falar isso para o padre vai ficar chateado comigo. Claro que não, porque naquele momento que você está em confissão, não é o sacerdote, o homem que está ali, mas é o representante de Jesus Cristo. Tanto que quando acaba a confissão, não é o padre que te perdoa, quem te perdoa é o próprio Deus. Ah, padre, mas eu confesso direto com Deus, sabe, todo dia à noite, eu bato um papo com Ele, peço perdão para Ele. Está na Bíblia. Jesus deixou lá, quando Ele fala para os apóstolos, né, Ele fala assim: a vocês eu deixo essa responsabilidade, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados, serão retidos. O que é ser retido? Vamos segurar. É como você faz normalmente com seu filho em casa. Ele aprontou alguma, você gosta de celular, vai ficar sem celular 2 dias. Quando você melhorar, eu te devolvo. É assim que Jesus faz com a gente também. Ele fala assim: você está errado, filho, enquanto você não se arrepender, eu não vou te dar o perdão, mas eu vou ficar de olho em você. Eu estou do seu lado, a hora que você quiser o perdão, me mostre o arrependimento. E toda vez que confessamos, o sacerdote, ele vai dar a você uma penitência. Vocês vão vendo que tudo esse ato de amor, da conversão, ele é um grãozinho de areia que vai fazer muita gente se beneficiar dele. Então, quando você confessa, o padre te dá absolvição e depois ele te dá a penitência. Tem muita gente que fala assim: meu Deus do céu, já sai em pecado da confissão, sabe? O padre mandou eu rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Nossa, nunca mais confesso com esse padre. Manda rezar muito. Oh, cada um de nós, sacerdotes, tem um jeito diferente, né? Então, claro, são estilos diferentes, cada um com a sua própria personalidade. Mas o porquê que você tem que cumprir a penitência? Por que você tem que cumprir o amor do Pai? É mais ou menos assim. Vamos imaginar que a nossa vida é uma tábua. Tá? Todo mundo imagina aí que a vida é uma tábua. Cada pecado que você comete, é colocado um prego nessa tábua. Então, muitas vezes, as nossas tábuas estão tão cheias de pregos do lado de cima, embaixo, dos lados, não tem bastante. Aí, quando você confessa, o que é tirado? Os pregos.
A absolvição foi dada, você foi perdoado, mas para isso, então, agora você tem que tirar a marca do pecado. A penitência é o que vai tirar a mancha. É interessante isso, é bonito isso, né? Então, nós não precisamos ter medo da confissão. Uma vez eu fui atender uma confissão, a pessoa falou assim para mim: padre, eu tenho vergonha de falar dos meus erros, eu posso fazer a confissão em silêncio? Pode, filha. Porque imagina já como foi a dificuldade dela de chegar até o sacerdote. Porque é assim que funciona, muitas vezes nós temos essa dificuldade. E eu tenho certeza que a próxima vez que ela voltar a confessar com o padre, ela vai falar para o padre os pecados dela. Ela tem que sentir no coração isso. Então não é obrigar a pessoa a falar, não, deixa a pessoa se abrir. Deixa a pessoa se desmanchar no amor do Pai. Deixa o ato de amor acontecer. E é tão bonito quando a gente ama de verdade, que a gente perdoa sem fazer nada. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu ontem comigo. Há uns 14 anos atrás, 14, 15 anos atrás, eu estava começando a minha vida presbiteral. E numa missa, um grupo de pessoas, um grupo de jovens, eu vi, pode até ser que tenha sido coisa da minha cabeça, mas eu vi eles dando risada. Eu fiquei muito triste, que foi no ato da consagração. E a coordenadora do grupo ficou muito chateada com o padre. O padre errou. Eu errei, eu não devia ter falado aquilo. Daquele dia em diante, nós nunca mais nos falamos. Nunca mais. E era uma menina linda, não estou falando fisicamente apenas, de uma espiritualidade fora do sério. Tinha um trabalho lindo na comunidade. E eu fui o culpado por ela se afastar. Isso foi, acho que uns 14 anos atrás. Ontem, no atendimento, quando eu estava fazendo atendimento, a hora que eu saí da sala, depois que eu atendi uma pessoa, eu me deparei com essa mesma menina sentada na cadeira. Sabe quando vem, você se arrepia do dedão até o fio de cabelo? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. Depois de 14 anos de vir aqui, me procurar em outra cidade. E quando ela entrou na sala, a primeira coisa que a gente fez foi se abraçar. Um pediu perdão para o outro, um deu o perdão para o outro. E, na verdade, na conclusão que nós chegamos, que nós perdemos 14 anos de convivência. Eu errei, no meu conceito, eu também tinha errado, ela também. E nós tentamos entender o porquê que nós ficamos sem se falar. Pasmem, não achamos o porquê. Jogamos fora 14 anos de amizade. E eu agradeço muito a Deus. Ela é uma luz na minha vida e ontem foi a prova disso. Então não tenha medo de pedir perdão, não. Se faz tempo que você não pede perdão para uma pessoa que você machucou ou se sentiu machucada, faça isso. Eu te garanto, não tem gesto mais louvável do que você pedir e dar o perdão. Papa Francisco, ele, nas exortações que ele escreve, ele é muito paizão, né? O Papa Francisco, quem já teve o privilégio de vê-lo aqui no Brasil, ou até mesmo pela TV, ele é desse tamanho, assim, ó. Ele é pequititico, né? Eu falo que faltou de tamanho nele, Deus compensou em bondade, humildade, caridade, benevolência, tudo que você possa pensar de bom, o Papa Francisco tem. Ele é o exemplo para nós. E ele pede perdão. Eu não sei se vocês vão se recordar, ele já pediu perdão pela igreja, em nome de tantos erros que nós cometemos. Ele abraçou para ele os nossos erros. Por que eu não posso, então, abraçar para mim pelo menos os meus erros? Assumir os meus erros. Não jogar a culpa no irmão. Muitas vezes a gente tem essa mania, né? Mas a culpa não foi minha, a culpa foi dele, né? Ele que aprontou, ele que fez isso, ele que fez aquilo. Tá, vai você ao encontro dele. Se eu deixo de fazer esse ato de amor diário, essa conversão, aceitar Jesus no meu coração, será que Deus vai me reconhecer quando eu estiver ao lado dele? Ou perante ele, né? Será que ele vai falar assim para mim: puxa vida,
eu não me lembro de você, eu não lembro de ter visto você em confissão, não me lembro de ter visto você na Santa Missa, eu não lembro de ter visto você ajudando o irmão. Mas daí você vai falar para ele assim, então, é que eu estava ocupado, né? Estava cuidando das coisas materiais minhas, eu esqueci do espiritual. O perdão é a chave para nós entrarmos no céu. Enquanto nós não perdoarmos a todos que nos machucaram, ou a todos que eu machuquei, eu não vou ter direito ao reino dos céus. E com certeza, a pessoa que vai ficar mais triste com tudo isso é o próprio Deus. Porque eu imagino que, quando chegar a nossa hora, né, do pai falar assim, ô filhão, volta para casa, né? Você já parou para pensar o que você vai ouvir dele na porta? Vamos fantasiar um pouquinho. O que você acha que Deus vai falar para você quando você estiver na porta do céu? Eu espero que quando chegar a minha hora, que ele fale pelo menos assim, ô Inácio, você não fez tudo direitinho como eu pedi não, filhão, mas você se esforçou, então vamos lá, entra. E eu tenho certeza absoluta que o que Deus quer de nós é isso, que um dia todos nós possamos voltar ao reino dos céus. Eu falo voltar porque eu tenho certeza que foi de lá que a gente veio, porque senão não tinha sentido, não tinha o porquê de voltar, né? Então perdoe, para que você possa ser perdoado. Não discuta com teu irmão por causa de religião. Quem briga por causa de religião não é fiel em nada. Na minha família eu tenho uma irmã evangélica que é um doce de pessoa, e a gente se dá muito bem. Às vezes ela fala lá na igreja dela, né, que eu tenho um irmão que é padre, e ela vai na missa de vez em quando, na minha missa, e é tão gostoso isso. Provavelmente você também tem na sua casa um irmão que não é da mesma religião que você. Padre, mas às vezes eles brigam com a gente por causa de Nossa Senhora. Respeite, não deixe falar mal da mãezinha, isso não, de jeito nenhum, mas respeite. Se a opção foi essa, que siga e seja fiel ao que a Santa Igreja pede, a fidelidade com a Igreja. No casamento, quando vocês, casais, se uniram perante a Santa Igreja, vocês não fazem esse juramento, né? Na dor, na alegria, na tristeza. Nós também somos assim com Deus. A fidelidade que você jurou à tua esposa, ao teu marido, é a mesma fidelidade que nós temos que prestar a Cristo Jesus. Eu não posso ser aquela pessoa que simplesmente quer aparecer. É igual aquela história do pai que chamou o filho e falou, filho, vai trabalhar na vinha para mim? Ô pai, pode deixar, vou sim, estou lá daqui a pouquinho. E não foi. Aí ele chamou o segundo filho e falou, filhão, vai trabalhar na vinha para o pai? Pai, não vai dar não, pai, não vou. Mas ele foi. Qual filho você é? Aquele que mesmo quando na contrariedade da sua vida, você consegue ainda servir a Deus? Enquanto você está tentando servir a Cristo Jesus, tem pessoas querendo te levar ao pecado. E o pecado, ele se resume simplesmente, fez o mal para o irmão, é a Cristo Jesus que você está fazendo. Fez o mal para o teu próximo, é o próprio Deus que você está machucando. Não tem como eu brigar com meu irmão, desfazer dele, ir para a missa e entrar na fila da Eucaristia. Padre, mas eu ouvi falar que nós podemos comungar em pecado. É verdade, uma vez. Porque muita gente, quando erra, tem essa sede do corpo de Cristo. Tem essa necessidade de estar em comum união com o Pai. Então comungue, mas antes da próxima comunhão sua, procure um sacerdote para confessar. Procure. Aceite Jesus Cristo cada vez mais na sua vida. Deixe Ele ser verdadeiramente o nosso Senhor e nosso Mestre. Eu me lembro quando eu era criança, na escola a gente brincava, o mestre mandou, lembra aquela brincadeira que fazia a roda, batia a palma, tinha que descobrir quem era o mestre? Hoje nós temos uma vantagem, nós não precisamos descobrir quem é o mestre, nós já sabemos quem é o mestre, basta eu querer segui-lo. Então se converta, faça com que esse encontro com o Pai
seja cada vez mais constante na sua vida. Que essa conversão seja verdadeiramente a minha salvação, a tua, a nossa. Que eu não sirva simplesmente para aproveitar aquilo que a vida me dá, mas que eu sirva principalmente para fazer aquilo que faz a vida andar, o amor de Deus. A você, pai, que está com a gente hoje em casa. A você, mãe, peça perdão um ao outro. O padre sempre fala, né, quando você for se deitar, casal, peça e dê o perdão, independente de ter acontecido ou não alguma coisa que necessitasse do perdão. Você vai dormir melhor e vai acordar melhor do que você imagina. Filhos, aprendam a perdoar mais os pais. Os nossos pais, como o padre falou anteriormente, eles não são quadrados, eles não são antigos. Eles são as melhores pessoas do mundo. É um anjo, uma anja, né, como a gente brinca muitas vezes, falando erradamente. São anjos que Deus pôs para cuidar da gente. Se eles estão falhando, ajude eles. Não recrimine eles, não. Eu achei bonito, uma vez um jovem falou, padre, uma vez eu fiz o que o senhor falou e foi tão bom, porque eu falo, quando o pai bebe, infelizmente, chega alcoolizado em casa, eu falo para o filho assim, filho, não tenha nada com o seu pai nesse momento, espere ele ficar bom. Aí você sente e conversa. Aí o pai virou para ele e falou assim, por que você não teve essa conversa comigo antes de eu beber? Ele virou para o pai e falou assim, porque você não estava na sua família, pai. Então, família, perdão faz parte, hein? Um perdoa o outro sempre. É essa conversão que Cristo quer hoje. Que a minha família seja cada vez mais voltada para o Pai. Que a minha família seja cada vez mais, né, um sacrário vivo, onde Cristo Jesus possa reinar nessa conversão diária. Deus te abençoe.